Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, igreja do Senhor. Revendo aqui pessoas que há tanto tempo a gente não via na igreja, né? Mais visitantes. Tem ali o casal ali, Tainara e o Marcos. Tem a Kelly, que está lá no fundo. Tem aqui o amigo do John, que é o Cauã. Cauã, né? Cauã que tomou a decisão com Cristo a semana passada. Tem mais algum outro visitante aí que eu... Acho que são esses os visitantes. Vocês são bem-vindos, nós nos alegramos com a presença de vocês. E é muito bom estar com vocês aqui. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 13. Então vamos à leitura da palavra do Senhor. A gente vai ler aí os primeiros 5 versículos do capítulo 13 do segundo livro do profeta Samuel, que diz assim: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, chamada Tamar. Aminon, outro filho de Davi, apaixonou-se por ela. Aminon ficou tão obcecado por Tamar que adoeceu. Ela era virgem, e Aminon imaginou que seria impossível possuí-la. Contudo, Aminon tinha um amigo muito astuto, seu primo Jonadab. Ele era filho de Simeia, irmão de Davi. Certo dia, Jonadab disse a Aminon: qual é o problema? Por que o filho do rei parece tão abatido todos os dias? Aminon lhe respondeu: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Faça o seguinte, disse Jonadab: deite-se e finja que está doente. Quando seu pai o visitar, peça-lhe que deixe Tamar vir e preparar algo para você comer. Peça que ela prepare o alimento aqui mesmo, para que você a veja e ela o sirva. Vamos orar? Santo, amado, soberano Deus, nós bendizemos o teu santo nome. Nós te damos graças, Senhor. Mais um culto, mais uma noite, mais um momento do compartilhamento da tua palavra. E mais uma vez eu quero pedir que o Senhor continue nos abençoando, abençoando a tua igreja, abençoando cada pessoa que entrou aqui neste lugar. Que receba a tua palavra no coração com entendimento, com clareza de pensamento, Senhor. Eu peço que o Senhor se revele a essas pessoas através da tua palavra, que seja uma noite de cura, uma noite de libertação, uma noite de salvação, uma noite onde o teu nome aqui seja glorificado, onde a ti seja dada toda a honra, toda a glória, louvor, força e poder. A ti tudo, Senhor. Irmãos, Davi, nesse momento da história dele, é um senhor com cerca de 53 anos de idade. Davi casou com várias mulheres, como vocês sabem, e uma das mulheres dele, a Aionã de Jezreel, ele teve o seu primogênito, a saber aí Aminon. Aminon era um rapaz de 23 anos de idade, 22, 23 anos, mas ele teve outras mulheres. Ele casou com Maaca, que foi mãe de Absalão e de Tamar. Apesar de viverem em casas separadas, mas eles tinham, por serem irmãos, eles tinham contato. Certamente que tinham os seus períodos de comunhão. E Absalão, aqui está dizendo, aliás, não Absalão, aqui é o Aminon. O texto diz que ele um dia olhou para sua irmã. Na verdade, o texto não diz isso, mas a gente sabe que um dia ele olhou para a irmã com um olhar diferente. Ele não olhou com um olhar de irmão, mas ele olhou com um olhar de paixão, ele olhou com um olhar de cobiça. Ele teve desejo no seu coração de possuir a sua irmã. E esse desejo, ele foi aumentando,
a ponto de virar o quê? Uma obsessão. Ele ficou obcecado, ele foi consumido, ardeu em desejo pela sua irmã. Obsessão é uma vontade desenfreada, a obsessão é uma vontade que te controla, você não controla mais ela, mas ela te controla. E ele deixou isso fluir no seu pensamento, no seu coração, a ponto dele adoecer. O texto diz que ele ficou doente, ficou com a apaixonite aguda aí. Só que ele fala algo aí no final do versículo 2, está registrado uma coisa interessante. Ele diz assim: Aminon ficou tão obcecado por Tamar que adoeceu. Ela era virgem e Aminon imaginou que seria impossível possuí-la, porque não tinha nada a favor dessa relação. Primeiro porque era uma relação incestuosa, era incesto. Irmão com irmã não dá certo. Segundo, porque ela era uma princesa, ela era uma filha do rei e certamente ela estava sendo preparada para um casamento. A sociedade não aceitaria, a lei de Deus não aprovaria, e ele certamente era conhecedor daquilo que está escrito no capítulo 18 do livro de Levítico, versículo 9, que diz que nenhum irmão deve se deitar, deve descobrir a nudez da sua irmã ou meia-irmã, filha do mesmo pai, que more na mesma casa ou em casa diferente. Deus já havia estabelecido regras claras para as relações amorosas, para as relações sexuais. Então ele imaginou, não vai dar certo isso. Mas aí entra um camarada na história. Eu penso que talvez até disser, esse negócio aqui não vai fluir. Mas aí o texto, no versículo 3, diz que, contudo, Aminon tinha um amigo muito astuto. O texto diz que o amigo dele era um cara astuto. E que ele tinha um grau de parentesco com esse camarada, porque eles eram primos, era filho de um irmão de Davi, era da família. E é esse cara que vai empurrar Aminon para o precipício. Vai trazer dor, vai trazer tristeza naquela família, vai trazer um escândalo, vai gerar um problema de ordem nacional, vai gerar um problema que vai repercutir ali, não somente na vida de Davi, na família dele, mas vai trazer muita dor, vai trazer muito choro, vai trazer morte. E o problema todo, querido, foi porque o coração dele foi instigado. O texto diz que a irmã dele era muito bonita. E essa é uma estratégia que Satanás muitas vezes usa. Ele, quando descobre que uma pessoa tem uma quedinha, tem um interesse, ele vai lá e ele atiça, ele joga a isca, ele faz com que a pessoa se incline, ele dá um jeitinho da pessoa despertar interesse. Só que bonito, alguém já disse assim, ó, bonito, mas não é para o seu bico. Nem tudo que é bonito, nem tudo que agrada aos meus olhos, quer dizer que eu tenho que correr atrás disso, quer dizer que vai ser para mim, querido. A gente tem que saber o que a gente pode e o que não pode fazer. Você já conheceu alguém que desejou muito alguma coisa e fez de tudo, passou por cima de pau, pedra, ele fez de tudo para conseguir essa coisa? Satanás, ele é mestre em fazer com que as pessoas brote no coração o desejo por coisas proibidas. Vamos a um texto que eu acho muito interessante e é muito esclarecedor. O capítulo 3 do livro de Gênesis, versículo 4, 5 e 6. Foi o primeiro fato nesse sentido, e de lá para cá, a história só vem se repetindo. Capítulo 3 de Gênesis, versículos 4, 5 e 6, diz assim: é claro que vocês não morrerão. Aqui é a serpente que está falando. A serpente respondeu à mulher:
Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. Versículo 6. A mulher viu que a árvore era o quê? Era linda, e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Veja bem que depois que a serpente fala com Eva, ela passou a olhar diferente para aquela árvore. Depois que a serpente termina o seu discurso, o texto diz que Eva olhou para a árvore e viu que ela era o quê? Muito bonita, era linda, e que seu fruto parecia ser delicioso. Ela começou a desejar o fruto daquela árvore. E que árvore era aquela? A árvore proibida. Era a única árvore daquele jardim que o Senhor disse: olha, vocês podem comer de tudo aqui, tudo que você olhar, que aqui é tudo seu. Agora, daquela árvore ali, se afaste dela. Não coma do fruto. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que naquele jardim todo só tinha aquela árvore bonita? Será que Deus só fez aquela árvore bonita? Será que as outras árvores, não existia uma outra árvore bonita naquele lugar? Eu creio que sim. E eu creio até que talvez existisse a árvore mais bonita do que aquela. Mas o coração de Eva está inclinado para a árvore da qual o Senhor disse que falou com Adão, que eles não deveriam comer o fruto. Veja bem que depois que ela dá lugar ao diabo, depois que ela aceita a sugestão, o coração inclina. Irmão, o texto diz que Aminon, que Tamar, era uma moça muito bonita. Mas será que ela era a moça mais bonita de Jerusalém? Será que só tinha ela de bonita naquele lugar? Irmão, pare e pense comigo uma coisa. O camarada era o primogênito de Davi, era o primeiro filho, era ele quem estava na linha, o primeiro da linha de sucessão. Ele seria o sucessor de Davi. Príncipe, filho do rei, 23 anos, devia ser um gato. E se não fosse, a posição tornava ele bonito. Porque naquele tempo, hoje não tem mulher interesseira, mas naquele tempo tinha. Hoje não, as mulheres hoje estão tudo conscientes, não tem mais, não se interessa pelo que o cara tem. Dudu já balançou a cabeça lá atrás, não sei o que significa isso. Então veja bem, ele poderia, de repente, dizer assim: olha, eu estou interessado em casar. Quantas mulheres apareceriam para ele daquele lugar? Eu creio, irmão, que faria fila, e filas, e filas, e filas, porque qualquer moça daquela época bonita se interessaria pelo filho do rei. Mas o filho do rei está interessado em quem? Na sua própria irmã. Ele está desejando um fruto proibido. Ele está olhando para onde ele não deveria olhar. E isso acontece hoje, irmão? Acontece isso hoje ou não? Acontece. Muitas vezes a gente está olhando, o camarada está olhando para a grama, né, do vizinho. Ele está olhando para o outro lado da cerca e dando uma vontade muito grande de pular essa cerca. Isso acontece hoje. Querido, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Aminon, ele começou a arder em desejo pela sua própria irmã. E ele não afastou. Aí é onde entra a figura do primo. No versículo 3, eu vou reler o texto aqui para vocês, ou com vocês, que diz assim: contudo, Aminon tinha um amigo muito astuto. Aqui para mim ele tipifica aqui a serpente. Essa astúcia aqui é do diabo. Um amigo muito astuto, seu primo Jonadab. Ele era filho de Simeia, irmão de Davi. Certo dia Jonadab disse a Aminon: qual é o problema? Por que o filho do rei parece tão abatido todos os dias? Aminon lhe respondeu: estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Ele abriu o coração dele. Ele falou dos seus sentimentos. Ele falou da inclinação do seu coração. Ele falou do seu desejo para quem ele não deveria falar. Essa amizade é o que eu chamo de amizade perigosa.
Essa amizade que vai levar ele para o precipício, ele vai perder a vida por causa dessa amizade. Ele vai destruir a vida da irmã dele. Ele vai fazer com que também Absalão vai perder a vida nessa situação, vai acabar morrendo. Eu não cheguei nem na metade da mensagem, a minha está dizendo que já tenho metade do tempo consumido. Oh meu Deus, me ajuda, Senhor. Irmãos, amizades perigosas, a gente precisa saber selecionar, querido. Veja bem que esse camarada era filho do rei, era filho do rei Davi, mas ele agora, por conta de um conselho, um péssimo, um maligno conselho, ele vai colocar muita coisa aqui a perder por conta de uma amizade que ele não soube selecionar. Eu poderia perguntar agora, quem são os seus amigos? Quem são as minhas amizades? Para quem eu abro o meu coração? Quem você compartilha das suas intimidades? Será que não existia ali um líder, um sacerdote, um homem piedoso, um homem temente ao Senhor? Será que ele não poderia ter chamado o próprio pai dele? Pai, eu estou com um desejo aí, me ajuda nessa questão aqui, pai. Será que ele não poderia ter se aconselhado com alguém sábio? Que amigo é esse que sabe por quê? Que primo maligno. Quando soube que o primo estava, o seu amigo estava interessado pela própria irmã, certamente esses rapazes conheciam a lei de Deus. Eles conheciam aquilo que Moisés deixou registrado, certamente eles conheciam Levítico, capítulo 18, versículo 9. Eles eram instruídos na palavra de Deus. Não foi, eu creio que não foi por falta de conhecimento, mas aí o camarada, na sua astúcia, ele se vira para o primo e fala assim, versículo 4, ele fala assim: certo dia Jonadab disse a Aminon, qual é o problema? Por que o filho do rei parece tão abatido todos os dias? Veja bem que ele não chama o primo pelo nome, ele não se refere a Aminon pelo nome, mas ele fala, por que o filho do rei está assim? Irmão, filho do rei não é reizinho, filho de prefeito não é prefeitinho, filho de vereador não é vereadorzinho, filho de pastor não é pastorzinho. E ele, veja bem a sagacidade, veja bem a astúcia na fala dele, assim, por que o filho do rei está passando por isso? É como se ele dissesse assim, acorda, você é filho do rei. Por que você está passando por apuro? Por que você está sendo privado? Por que você não satisfaz esse desejo? Abre o teu coração, fala o que está te incomodando. Você é filho do rei. E parece que na cabeça de algumas pessoas isso está incutido, irmão. E algumas pessoas pensam que pelo fato de serem filhas ou filhos do rei, eu posso tudo agora, eu sou filho do rei. Você já ouviu alguém falar isso? Eu sou filho do rei e pensa que pode todas as coisas. Isso me faz lembrar quando Jesus ali no deserto, nos seus 40 dias, o diabo chega e fala assim, você não é filho de Deus? Então, está aí o pão, está aí a pedra, transforma essa pedra em pão. Mas Jesus rebate ele com a palavra, responde com a palavra de Deus. Era filho de Deus. Mas não é porque eu sou filho de Deus que eu não posso passar por privação, que eu não posso, nem tudo está ao meu alcance. Amados, ainda nessa história aqui, ele dá um conselho, ele fala assim, se finja de doente aí, quando o seu pai vier visitar você, aí você pede ao seu pai para mandar ela vir aqui preparar um pão para você. E assim ele vai com esse plano ardil, ele coloca em prática. No versículo 6, diz assim, Aminon se deitou e fingiu que estava doente. Quando o rei foi vê-lo, Aminon lhe pediu, por favor, permita que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos aqui mesmo, para que eu a veja e ela os sirva para mim. Versículo 7, Davi concordou e mandou Tamar ir à casa de Aminon para preparar algo para ele comer. A gente aprende 2 coisas aqui. Primeiro, a vida fingida de algumas pessoas. Algumas pessoas fingem o que não é para conseguir o que quer.
O texto está dizendo que ele se fingiu de doente, mas ele não estava doente, ele estava fingindo. É como aquela pessoa que tem duas faces, duas caras, dois rostos. Pessoas que você conversa com ela, mas você não sabe, na verdade, quais são as intenções do coração dela. Ele está enganando o pai. Ele está se fingindo de doente para conseguir o aval, o consentimento do pai para que a irmã dele fosse até sua casa. E aqui, pai, mãe, fica aqui um alerta para nós. Versículo 7 diz que Davi concordou com o pedido dele. Diz que Davi, vou reler o texto. Versículo 7. Davi concordou e mandou Tamar ir à casa de Aminon para preparar algo para ele comer. O que Davi não pensava é que Aminon seria essa refeição. O que Davi não passava pela cabeça dele é que, na verdade, ele estava mandando a sua filha, que ali seria presa, direto para o covil do lobo, direto para a casa do predador. E aqui fica o alerta, porque pais têm que aprender a dizer não para os seus filhos. Eu não sei se Davi não estava ligado, se Davi de repente não conhecia bem os seus filhos. Eu não sei qual era o relacionamento, parece que ele não tinha ali um desvio de conduta, uma falha na educação, é o que o texto deixa transparecer. Mas ele simplesmente concordou. Aquela hora não era a hora de dizer sim, mas era o momento de dizer não. Muitas vezes o nosso sim, querido, vai levar os nossos filhos para uma vida de derrota, de dificuldade e de morte. Aquele momento, assim, não, por que você quer que sua irmã venha aqui? Com tantos servos, com tantas cozinheiras, com tanta facilidade que você vive. E ele manda. A pobre Tamar, com seus 15 anos de idade, ela tinha na faixa de 15 anos, uma adolescente, provavelmente sonhando com um futuro, casar com um príncipe, construir um lar, uma família, mas ela vai ser brutalmente violentada. Ela vai ter a sua vida interrompida ali, de certa forma, ela vai ter a sua alma ferida, os seus sentimentos, ela vai ser estuprada dentro da sua própria família, dentro da casa do rei, dentro da casa do próprio pai, e ela vai ser abusada pelo próprio irmão. Aqui quem deveria cuidar é quem vai fazer o estrago na vida emocional dessa mulher, dessa jovem. Quem deveria amar aqui é quem vai desprezar. Quem deveria proteger é quem vai causar traumas, é quem vai causar dores e feridas e decepções. Deixa eu falar uma coisa para você, isso não está longe da gente não, irmão. A violência contra a mulher, eu não vou entrar nesse mérito aí, só uma pincelada, mas isso é de longas datas, essa luta é antiga. Às vezes, os pais vacilam e pensam, muitas vezes, porque servem a Deus, não, eu sou servo do Senhor, estou guardado, confia. Você imagina o que passou pela cabeça de Davi? De que foi o próprio filho dele que abusou da própria irmã? Ela foi estuprada dentro da casa do pai, pelo irmão. E muitas vezes nós estamos lidando com pessoas, com irmãos de fé, e a gente está depositando confiança, achando que o sujeito tem um caráter tratado, que o sujeito tem a moral consistente. E muitas vezes a pessoa, na verdade, é um lobo em pele de cordeiro. Aminon era esse lobo em pele de cordeiro. De onde era para vir a proteção, veio a agressão. Certamente não passou pelo coração da Tamar o perigo que rondava a vida dela, porque senão ela não teria ido lá. E ela vai tentar se desvencilhar dos braços dele. A gente vai ler o texto aqui, a gente percebe que houve uma certa luta ali, houve uma resistência da parte dela. Eu vou ler aqui o versículo 12.
para a gente compreender melhor, é quando acontece o estupro. No versículo 12 diz assim: não, meu irmão, não me violente, exclamou Tamar, isso não se faz em Israel. Aquilo se fazia nas outras nações, nos outros povos vizinhos. Eles tinham esse estilo de vida, mas o povo de Israel é um povo diferente, é um povo santo, é um povo separado, é um povo instruído, é um povo que conhece a vontade de Deus, e ela está tentando fazer ele se conscientizar de que aquilo não era uma coisa correta a se fazer. Não, meu irmão, não faça essa loucura. Como eu poderia viver com tamanha vergonha? Coitada, ela é vítima, a vergonha tinha que ser para ele. Mas ela está dizendo: eu vou ficar envergonhada com essa situação. E você cairia em desgraça. Em Israel, por favor, fale com o rei, e ele permitirá que você se case comigo. Ela está fazendo de tudo para ele desistir daquele intento de Satanás, daquele ato insano. Ela está lutando, ela está argumentando, ela não quer, ela está rejeitando. Ela está tentando sair daquele ambiente. Ele foi tão ardil que quando ela chegou, ele mandou os servos todos saírem do ambiente, do recinto. Vaza todo mundo aí, sai fora todo mundo. E ela fica, coitada, ela está achando que ele é irmão dela, mas ele não era irmão dela. No versículo 14 diz assim: mas Aminon não quis ouvi-la, e como era mais forte que ela, violentou-a. Ele não quis ouvir, endureceu o seu coração e não quis ouvir o que ela estava dizendo. Quando uma pessoa não quer ouvir, quando uma pessoa não quer saber da palavra de Deus, quando ela não quer ouvir um bom conselho, nada muda um coração obstinado, um coração endurecido pelo pecado. E aí diz que como ele era mais forte, ele violentou. Ele forçou a barra e ele conseguiu consumar o ato. Nesse mesmo texto, querido, o que é que eu entendo com esse texto aí? Diz que ele, como ele era mais forte, ele violentou. Então, se está dizendo que ele era mais forte do que ela, então o que é que a gente entende aí? Que houve o quê? Uma luta, houve uma resistência. Mas ele, por ser maior, mais forte, ele conseguiu dominar ela, e ela acabou perdendo a sua virgindade, ela foi estuprada, ela foi violentada. O que é que eu aprendo com isso aqui? Eu quero transmitir para vocês, compartilhar com vocês. É claro que ela que é vítima da situação, mas ela estava lutando contra quem? Contra o seu irmão, né? Mas a gente pode dizer também que ela estava lutando contra o pecado, porque ela não queria ceder ao pecado. Ela sabia que aquela era uma atitude pecaminosa. Então, deixa eu falar uma coisa: na luta contra o pecado, não lute sozinho. Ela estava só, é somente ela e Aminon. Ela tentou, certamente ela fez de tudo. Primeiro ela usou argumento, ela usou palavras. Depois ela usa força, mas a força dela não foi suficiente para vencer a atitude pecaminosa do seu irmão. O que é que eu aprendo com isso? Que na luta contra o pecado, a força humana não prevalece. Não lute com isso sozinho, porque até hoje, nenhum homem, nenhuma mulher, em todo o tempo, conseguiu vencer o pecado pela própria força. Pecado se vence com a confissão dele, pecado se vence com jejum, com oração, pecado se vence compartilhando a situação com o pai, com a mãe, com o líder, com o pastor, e abrindo um coração para Deus e pedindo força. Mas sozinho não consegue. Tamar sucumbiu diante do seu irmão, porque ele era mais forte que ela. No versículo 15, diz assim, versículo 15: então a paixão de Aminon se transformou em profundo desprezo, e o seu desprezo por ela foi mais intenso que a paixão que havia sentido. Saia daqui, gritou para ela. É aquela coisa que
a gente sabe que uma pessoa se interessa por algo até conquistar. Depois que conquista, perde o interesse, perde o prazer, perde a graça. É só enquanto não consuma o ato, é só enquanto não cede ao pecado, porque depois que peca, a coisa perde o brilho, perde a essência. E o texto diz que ele teve um profundo desprezo pela irmã. Agora, eu quero falar algo para vocês. Ele não desprezou somente a irmã. Antes de desprezar a irmã, ele desprezou a palavra de Deus. Vamos ler agora Levítico, capítulo 18, versículo 9, que diz assim, Levítico 18, 9, diz: não tenha relações sexuais com sua irmã ou meia-irmã, que era o caso dele, filha de seu pai ou de sua mãe, nascida em sua casa ou em outra casa. Ah não, é filha da minha mãe, mas mora com a avó dela lá nos Cafundó do Juda, e está distante, apareceu, a Bíblia diz, não tenha relações com sua irmã, ou meia-irmã, filha do seu pai, ou filha da sua mãe, que more na mesma casa ou em outra casa. Agora eu pergunto, ele conhecia isso aqui? Certamente ele conhecia, mas ele desprezou. Primeiro ele desprezou a palavra de Deus, depois na consumação do ato ele despreza a sua própria irmã. O que é que a gente aprende com isso, irmão? Tem meio mundo de mulheres sofrendo nesse exato momento, chorando, porque foram abusadas dentro da sua própria casa, no seio da sua própria família. E muitas vezes por negligência do pai, da mãe, no cuidado, negligência no cuidado, por confiar em quem não deveria confiar. Veja bem que essa história, a gente pensa, porque os dias hoje estão difíceis e tal. Não, sempre foi, desde quando o homem caiu, desde quando a semente do pecado foi colocada no coração do homem, de lá para cá, o homem já tem uma inclinação desde a sua infância. A Bíblia diz isso, que desde a infância, o homem ele tem uma inclinação para o pecado. Então todo cuidado é pouco, irmão. Cuide da sua casa, cuide da sua família, cuide da sua vida, cuide dos seus pensamentos, porque os seus pensamentos depois vão se transformar em ações. Veja bem que primeiro ele concebeu no coração, ele desejou, depois ele ficou obcecado, depois ele recebe um conselho maligno, e ele agora, ele vai fingir de doente, ele vai colocar o plano em ação, ele arma a arapuca, ele arma a armadilha, e a irmã dele cai, e agora ele consuma o ato, e depois ele toma nojo, ele sente repulsa pela sua irmã. Interessante, querido, é que você não vê dizer que ele fugiu da cidade. Ele contava com o quê? Ele contava com a não cobrança, por assim dizer, da justiça. Você não vê dizer que ele se arrependeu, você não vê dizer que ele foi procurá-la, você não vê dizer que ele foi procurar o pai, confessar o pecado. Ele achou que por ser filho do rei ele poderia fazer aquilo e simplesmente jogar para debaixo do tapete a sujeira e que ia tudo ficar legal. 2 anos depois, 2 anos, está lá na frente, eu não vou ler, nosso tempo expirou. Mas você pode chegar em casa e ler. 2 anos depois, Absalão, ele arquiteta um plano, porque um abismo chama outro abismo. Absalão, arquiteto. Engraçado é que Absalão foi frio, ele foi calculista. No versículo 20 desse mesmo capítulo, vamos ler aí o versículo 20, diz assim: seu irmão Absalão a viu e perguntou: é verdade que Aminon esteve com você? Bem, minha irmã, é melhor ficar quieta, pois Aminon é seu irmão. Não se aflija com isso. Então Tamar, como uma mulher desolada, foi morar na casa de seu irmão Absalão. Ele trata a coisa, parece que dá por resolvida a situação. Não, fique tranquila. Olha, não fale para ninguém não. Deixa isso quieto, abafa o caso. A coisa já tinha corrido, a notícia já tinha chegado. Olha, é verdade o que eu ouvi dizer sobre você e Aminon? A notícia correu, até porque ela não ficou calada, ela abriu a boca, ela rasgou a sua túnica, ela jogou cinza sobre a cabeça, ela saiu gritando pelo meio da rua, ela saiu chorosa.
Ela não deixou aquilo encoberto, a violentada foi ela, mas ela abriu a boca, e muitas vezes a mulher é violentada e ela fica quieta, ela fica calada. Ela não denuncia o agressor, ela tem medo de falar. Não quero de forma alguma aqui incentivar a violência não, irmão. Não é isso, não entendo dessa forma. Mas é preciso dizer quem está abusando, quem é o agressor. Absalão abraça ela. Não quero também aqui fazer nenhuma ligação entre Absalão e Cristo, mas eu quero chamar aqui a atenção para o fato de que Absalão era o que de Tamar? Irmão o quê? Irmão mais velho. E ele se preocupa, muito embora o método usado por ele para resolver o problema não foi bíblico. Ele não usou as sagradas escrituras para poder tratar aquela situação, mas ele foi resolver com suas próprias mãos. Agora nós temos um irmão mais velho. Você sabe quem é seu irmão mais velho? Quem é seu irmão mais velho? Jesus Cristo é nosso irmão mais velho. Só Ele pode restaurar um coração como o de Tamar. Só Ele pode curar uma alma ferida. Só Ele pode resolver. Você consegue imaginar a situação daquela menina, daquela jovem, adolescente, 15 anos, agredida pelo próprio irmão? A vida dela foi interrompida ali. O texto agora não fala, ela não vai ser citada mais. A gente não sabe como terminou a história de Tamar. A gente não sabe como ela terminou os seus dias. Mas você pode terminar os seus dias de uma maneira diferente. Eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é o seu trauma, eu não sei quem... Porque abuso não é só sexual não, querido. Existe abuso de autoridade, existe abuso de poder, existe abuso emocional, psicológico. Existem várias formas de uma pessoa ferir a outra. A pessoa impõe, a pessoa manipula, e isso fere a alma das pessoas. Quantas, eu não sei se o plural é Tamares, mas eu imagino que seja, quantas Tamares não estão agora sofrendo, calada em seus lares, passando, comendo ali o pão que o diabo está amassando todos os dias? Procure o seu irmão mais velho, diga para ele, confesse a ele, clame por socorro, clame por cura, por libertação, e certamente ele vai te ouvir e ele vai te sarar. Eu espero que Deus tenha falado com você através dessa mensagem, através da palavra dele. Eu espero que você aprenda a selecionar bem as suas amizades. Crente anda com crente. Cristão, ele não é nem todo tipo de cristão que anda com qualquer cristão, não. Porque tem cristão não convertido, por incrível que pareça, irmão, tem crente que não é convertido dentro da igreja, irmão. Não se escandalize, mas tem gente que não tem caráter, não foi transformado, não foi mudado. Então selecione bem com quem você vai abrir o seu coração. Aqui, tudo aqui leva a crer que depois que ele abriu o coração dele, falou dos intentos, o conselho maligno empurrou ele para uma vida para o precipício. Ele perde a vida. Ele vai ser assassinado, ele morre por causa dessa situação. E se parar para pensar um pouquinho mais, se você ler o texto, você vai ver que existe uma relação entre essa história e o pecado de Davi com Batseba. Inclusive, Davi, ele caiu também porque ele se deixou levar pela beleza, os olhos. Se você ler o capítulo 11, vamos ler rapidinho para a gente encerrar aqui. O capítulo 11, o versículo 2, do mesmo livro aí, o segundo livro, diz o seguinte: certa tarde Davi se levantou da cama depois de seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher muito o quê? Bonita, que tomava banho. E reparou nessa mulher que era muito bonita, ela estava tomando banho. E aí os olhos dele cobiçaram a beleza daquela mulher. E o resto da história está aí, você lê depois, mas Davi cai aqui em adultério, e isso vai refletir na família, na vida dos filhos dele. Pecado tem consequência, não só para quem comete, mas para quem convive com aquele que cometeu. Feche seus olhos, vamos orar.
Santo e amado Deus, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Nós te damos graça, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo aquilo que foi ministrado, Senhor. Eu sei que o Senhor falou aos corações presentes. Eu sei que o Senhor fez pessoas agora lembrar de coisas que precisam passar por uma cura, Senhor. Eu sei que tem pessoas aqui que lembrou das suas histórias e precisa receber o bálsamo do Senhor, aquele óleo que vai curar essa alma, essa ferida. Cura, traz cura essa noite, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Cura essa pessoa para a glória do teu santo nome, meu Senhor Deus. Que seja também uma noite de restauração na família, no relacionamento, no casamento, e uma noite onde as pessoas entendam e afastem do coração esses maus pensamentos, esses desejos impuros, essa vontade que, se não for controlada, vai levar para um precipício, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, a sua história. Se tiver alguém aqui